É até uma queixa na indústria a falta de capacitação do próprio usuário. Então é interessante prever isso, ainda mais se você tiver turnover de equipe, toda hora vai ser uma pessoa diferente que vai estar fazendo uso da solução ou do seu lado. Como é que fica? Quais são as preocupações também que a gente deve observar no contrato? Essa garantia para confidencialidade de dados, a legalidade para a guarda dos logs, o plano de continuidade, como nós já dissemos, e um fator importantíssimo. Pergunte sempre como que vai ficar o ambiente compartilhado dos dados. Ou seja, perante terceiros, se o servidor é compartilhado, como eu protejo a minha informação? Só com criptografia ou não? Se eu quero um servidor mais exclusivo, estou pensando só virtualização, de repente eu não estou pensando em nuvem, A nuvem é um pensamento além do que eu dizer que eu quero saber qual é a máquina e ela tem que ser só minha. Aí eu estou fazendo já um modelo só de virtualização. Guarda de prova, nós mencionamos, também é uma questão importantíssima, Prova de acesso, quem é que guarda e por quanto tempo? Então, os logs de acesso à nuvem, quem guarda e por quanto tempo? É importante perguntar isso, porque não é só guardar não é só storage, é achar o que guardou. Então, muitos prestadores de serviço falam que estão guardando, mas qual que é o SLA? Quanto tempo ele leva para achar o que guardou e te apresentar, ainda mais se você tiver com um prazo judicial? Então, ventile esse assunto. Fale sobre essa guarda de prova e localização. Eu já tive minutas de contrato de TI que recomendamos e ganhou o fornecedor que tinha a melhor ferramenta de localização dos dados guardados. Então imagina um contrato de storage em que ganhou o fornecedor não apenas da melhor solução de armazenagem, mas da melhor solução para achar o que armazenou. Isso já virou uma coisa conjunta. Não é o nosso assunto de hoje, contrato de storage, mas fica aí com a dica, que quando você for ver esse tipo de minuta, o que está escrito a respeito de qual é a solução para achar o que guardou e quanto tempo ele vai te dar de SLA para isso acontecer. Então, recomendações finais sobre contratos, que são os SLAs. Uma coisa que é importantíssima no SLA é definir a metodologia de medição. Vamos medir como o padrão de qualidade. Em seguida, é geração de relatório. Que relatórios vão ser gerados com qual periodicidade. Aí, como fica essa performance e a partir da performance esperada, multas, que é quando a gente fala de SLA compensatório. As multas têm uma característica de gerar uma penalidade que estimule que seja cumprido o contrato. Não dá para a multa ser exagerada demais, senão vai ser melhor encerrar. Então tem que ser uma multa proporcional, tem que estar muito bem pensado, que aí você vai dando os descontinhos relacionados aos valores da multa e não pode ser mais legal descumprir do que cumprir. O SLA, as multas de SLA tem que ser estímulo para cumprimento e não aquele 880 que fica tão absurdo que então pronto, vamos para rescisão. O SLA é justamente para fazer gestão e esse é um elemento fundamental. Hoje, há necessidade de pensar sempre melhores cláusulas de gerenciamento da contratação, porque os contratos nasceram com cláusulas de execução e rescisão e essa camada nova de cláusula de gerenciamento ainda falta em muitas minutas, inclusive de cloud computing. Os contratos devem ter ainda a previsão de você verificar o ambiente do fornecedor, se possível. Então, dependendo do caso, é legal você fazer um levantamento sobre o fornecedor, para não ser algo que você descubra só depois que contratou. E para o fornecedor, é bom saber que existe essa possibilidade de levantamento para ele mesmo se preparar para esse tipo de solicitação, de auditoria local do seu ambiente, de levantamento aí financeiro, de verificação se tem ação na justiça relacionada ao assunto objeto da contratação no judiciário. Então, se há clientes satisfeitos ou insatisfeitos sobre gestão de TI, se ele já teve algum tipo de vazamento de informação ou vulnerabilidade relacionada a isso, faz o dever de casa. É legal a gente saber para quem a gente está contratando, referência de clientes que já contrataram. Isso gera endosso. Para o próprio fornecedor é bom que isso seja feito porque valida o motivo da escolha.
naqueles considerandos iniciais de contrato, normalmente é comum colocar o quê? Considerando que a empresa tal é a maior ou a melhor ou o que seja no seu ramo de atuação e atende grandes outras empresas similares no desenvolvimento, estrutura, implantação, prestação de serviço, de tecnologia da informação, de desenvolvimento de software, entre outros. Então, para a gente fechar, realmente, talvez o ponto crítico do cloud computing, como vai ficar na minuta. Dedica atenção para essa parte. Leia usando uma listinha de itens que deveriam estar previstos. Não lê direto não, sem ter a lista preparada, porque isso faz com que você seja induzido pelo texto e esqueça de ver os buracos, o que não foi escrito. De novo, às vezes é mais importante ver o que não está escrito do que ficar trocando palavrinha por outra, 6 por meia dúzia na minuta. Então vamos para as conclusões. Quais são as conclusões que podemos chegar no assunto do cloud computing? É lógico que é novo. E como tudo que é novo, às vezes não tem referência de padrão, uma padronização maior. Então, cada fornecedor que você pedir uma minuta, pode ser que esteja tratando o tema de uma forma específica. Isso é um desafio, gera maior complexidade. Até numa licitação, num pregão, uma tomada de preço, porque vem cada uma apresentada de uma forma, você precisa criar uma tabela que consiga alinhar e comparar cada uma dessas prestações de serviço desses fornecedores para cloud computing. Então a questão da falta da padronização é um desafio. Tem até um manifesto chamado Open Cloud Manifesto, interessante para quem tiver vontade de ver, fica o link aí no material para vocês, não só dele como outros, está aí no material para que a gente possa aprender mais sobre o tema. É importante esse estudo, esse preparo a respeito do assunto para poder saber se está tomando uma decisão correta. Um dos maiores riscos para os gestores não é decidir risco, é não ter informação completa e necessária para decidir risco, porque é comum correr risco. Às vezes correr um risco vira uma oportunidade, como nós dissemos na aula. Então essa questão ainda de uma falta de padronização é um desafio por ser muito novo. Aí há quem queira propor ou oferecer o que eles chamam de Trusted Cloud, que seria a nuvem confiável, que é aquela nuvem mais protegida. Então fica aí também a referência, esse termo Trusted Cloud, nuvem confiável, tem sido usado até mesmo para nuvem pública, em que você entenda que aquela nuvem está com uma camada de proteção, mesmo não sendo uma nuvem privada. O outro desafio, em termos de conclusão, é privacidade. E quando a gente fala de privacidade, não é a privacidade no sentido só do indivíduo, é a privacidade no sentido de proteção de dados sensíveis. E há muitos países que estão gerando leis. Eu coloquei no material, para quem tiver vontade de olhar e complementar, justamente essa questão de alguns países da América Latina que já possuem normas específicas de proteção de dados sensíveis ou que já possuem assinado acordos de cooperação para investigação relacionado a questões aí de crimes, mas que se para investigar eu boto a mão no servidor e nesse servidor que estavam os dados da empresa investigada estão os seus também, ele vai ver os seus dados também. Aí voltamos para a história da criptografia e da segurança quando eu tenho ambientes compartilhados. Compartilhar diminui custo, mas compartilhar também dá mais acesso que um terceiro tem à sua informação, porque afinal de contas os dados podem estar na nuvem, mas em algum lugar eles vão parar, Ele não vai ficar naquela nuvem, como o pessoal dá a entender às vezes, de que não vai ter servidor envolvido. Há servidores envolvidos, mas eles não são identificados. É irrelevante a identificação do mesmo para quem contrata, porque não é você que vai cuidar daquele servidor. Então ficam aí a Argentina, o Chile, o Uruguai, como elementos aí, como países que já tratam de dados sensíveis. Para fechar da conclusão, é o desafio da territorialidade. Nós vivemos num mundo global, mas esse mundo global ainda tem leis locais. E por conta disso, até por decisões, por ordenamento de soberania entre os países, as pessoas estão circulando, os dados estão circulando sem fronteira, globalmente,
Usar nuvem é por causa disso, para viabilizar negócios também nesse âmbito, mas eu, no final, preciso pensar a lei local. Essa é a principal conclusão para a gente poder tratar o cloud. E a lei local de dois lados, de quem está fornecendo o serviço do cloud e de quem está gerando o dado que vai ser colocado lá, que pode não ser o contratante, né? Às vezes eu sou um banco mundial, mas eu tenho clientes em cada país. Então eu vou analisar regras específicas de sigilo bancário de cada país. Então é a regra da origem do dado. E essa é a primeira que tem que ser olhada na hora que você fazer uma gestão adequada aí da própria minuta. Eu agradeço a participação sua nessa aula e que você, tendo qualquer tipo de dúvida ou vontade de complementar o assunto, mande um e-mail, tuita, para que a gente possa estar trazendo sempre temas inovadores que juntam o pensamento técnico com o jurídico. E assim a gente trabalha o direito digital dentro das necessidades da governança corporativa. Muito obrigada.